pessoal, boa tarde a todos primeiramente. Antes da gente iniciar essa discussão acerca dos indicadores de alfabetização científica, eu vou primeiramente me apresentar para quem não me conhece, perfeito? E no decorrer dessa apresentação minha, o propósito que eu pretendo atingir é poder linkar a questão dos indicadores de alfabetização científica com a iniciação científica que eu faço parte. Mais para frente eu vou comentar sobre. E, de alguma forma, tentar enfatizar esses indicadores com a pesquisa. Primeiramente, eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Bruna Manuela, tá? Sou aluna da Universidade Federal do Paraná, setor litoral, do curso de licenciatura em ciências, tá? Estou no meu terceiro ano de graduação do curso e o projeto de iniciação científica que eu faço parte, ele é dado como o nome dele, né? Educação Ambiental e Formação de Professores. Estudo sobre os impactos da prototipagem eletrônica e os argumentos científicos. O meu professor orientador é o professor Dr. Emerson Jokowski. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como se deu essa questão da inserção dentro da iniciação científica. O projeto que eu fazia parte antigamente era o projeto de prototipagem eletrônica, dentro de sala de aula, né? Eu fui, ao mesmo tempo que eu fui estudante, no Colégio Gabriel de Lara, com o professor Gerson, que era um dos professores que atuavam com a prototipagem eletrônica, que tinha parceria com o professor na época, o Emerson Jokowski. Então, eu fui estudante, eu participei das atividades, que na época era mais da questão da programação com códigos, né? Não tinha aquela abertura para construção de prototipagem eletrônica, para construção de objetos, né? Eu era mais a questão da questão do código aberto. E aí eu entrei dentro da universidade, fiz parte do licenciar, do programa que atua com o ensino de prototipagem eletrônica dentro do programa Lab Móvel. E fiquei por 2 anos. Trabalhei com o professor Gerson dentro das escolas. E depois, nesse ano retrasado, 2020, eu fui convidada para participar dentro da iniciação científica. O que me agrega bastante, é um ponto positivo para mim, é que, ao mesmo tempo que eu fui estudante, eu trabalhei com a prototipagem eletrônica com os alunos, e agora eu posso fazer o processo de análise, né, dentro da iniciação científica, o que me dá um ponto positivo para trabalhar com essa área. Mais para frente eu vou passar para vocês a questão da contextualização da minha IC, junto com a investigação do processo científico entre os estudantes, né? E vou tentar linkar sobre algumas pesquisas e leituras que eu fiz. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar relatando para vocês a vivência, eu posso estar fazendo leituras sobre alguns referenciais que para mim é importante. Então, resumidamente, o Cicerón, ele traz para a gente que o termo alfabetização científica ele é usado, né, através das palavras que ele relata, que é usado à luz das mesmas ideias que a gente pode contextualizar como um termo que ele utilizou, scientific literacy, não sei se eu me pronunciei corretamente, traduzido como um letramento científico, né? Na qual ele utiliza aqui a alfabetização científica baseada nas ideias de Freire, onde ele consta, né? A alfabetização científica é mais do que um simples domínio psicológico e mecânico, né? De técnicas de escrever e ler. É o domínio dessas técnicas em termos conscientes. Ele implica numa autoformação de que possa resultar uma postura indiferente do homem sobre o seu contexto,
Isso, Freire, Apud, Cicerón, né? Então, o que ele também implica numa interferência crítica de que o homem sobre o mundo que o cerca, né? A literatura da palavra, ela não é apenas precedida através da leitura do mundo, mas como uma certeza de formá-la e escrevê-lo, né? Ou de reescrevê-lo. No que ele diz também como um processo de transformação através da nossa prática consciente. Pontuando também, né, um dos autores que eu fiz análise, o Pizarro e Júnior, ele também caracteriza as análises de indicadores de alfabetização científica, né? Esses indicadores, eles são indicadores que nos oferecem, né, uma oportunidade de visualizar com maior clareza os avanços dos alunos na atividade proposta, né, pelo professor. Ele demonstra o aluno como um sujeito da sua própria aprendizagem e ele fornece pistas ao professor de como aprimorar a prática. Ele também categoriza, né, as suas análises como habilidades com que os alunos constroem, né, cognitiva, habilidade de leitura, habilidade de escrita, e compreende esses processos de conhecimento através da argumentação dos alunos, né? São o que a gente provoca com que os alunos construam um debate, né, em sala de aula e que eles tenham como referência os conteúdos estudados das suas diversas maneiras, né? Que no meu caso, na minha área de pesquisa, é da prototipagem eletrônica. E também implicações sociais, ações essas em sociedade como elementos indissociáveis do aprender através das ciências. Aqui é uma tabela dos indicadores de alfabetização científica, né? E as definições dos autores. Então, a gente aborda a questão dentro dessa tabela, né? O articular ideias. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Ele surge quando o aluno estabelece relações, seja ele por escrito ou oralmente, né? E entre o conceito teórico do que foi aprendido dentro de sala de aula, através da realidade vivida do meio em que ele se insere. O investigar, né, que é quando ocorre que o aluno se envolve nas atividades em que ele necessita apoiar-se, né, através do conhecimento adquirido na escola, ou até mesmo fora dele, né, socialmente. Para tentar responder a seus próprios questionamentos, construindo explicações coerentes e embasadas em pesquisas pessoais que leva da sala de aula e compartilha com os demais colegas e com o professor. O processo de indicadores de alfabetização científica, o argumentar, né, que ele está diretamente vinculado com a compreensão em que o aluno defende esses argumentos, na qual ele apoia inicialmente em suas próprias ideias, suas próprias contextualizações, para ampliar uma qualidade desses argumentos a partir dos conhecimentos que ele adquire através dos debates em sala de aula, né? Com conceitos e ideias como diversidade e ideias que, diferentes dos argumentos, eles apresentam em grupo, né? Através dos debates em sala de aula. O ler em ciência, né? Que ele trata da realização de leituras, imagens que dão suporte para o reconhecimento e de características típicas do gênero, né? Científico e para articular essas leituras como conhecimentos prévios e novos, construídos em sala de aula e fora dela. O escrever ciência, que ele envolve a produção dos textos pelos alunos, né? E considera apenas como características típicas do conhecimento científico, mas que avança no posicionamento crítico diante de vários temas em ciências e articulando em sua produção seus conhecimentos e argumentos e dados das fontes de estudo. E, por fim, problematizar. O problematizar, ele surge quando é dada para o aluno a oportunidade de questionar e buscar informações em diferentes fontes, através das pesquisas, e que também, né, trazem para o estudante a questão dele buscar
saber se um determinado conhecimento ou informação que é dada para eles é coerente. Eu acho que agora a gente sabe, né, as questões das fake news, né? O que também deve ser, né, com importância abordado dentro de sala de aula a questão do buscar saber, né? Uma fonte concreta. Tem o criar. O criar ele explicitado como quando o aluno ele participa, né, de uma atividade que é oferecida e na qual abre uma oportunidade de apresentar suas ideias, né, os argumentos, posturas e soluções que problematizam e envolvem as ciências e o fazer científico, né, discutido em sala de aula. O atuar, que ele aparece quando o aluno compreende que é um agente de mudança diante dos desafios impostos pela ciência em relação à sociedade e ao meio ambiente, tornando um multiplicador dos debates vivenciados em sala de aula e também na esfera pública. Aqui eu vou explicar um pouco para vocês como funciona o eixo estruturante da alfabetização científica de acordo com o Cicerón. Tá. O primeiro eixo, ele aborda a questão da compreensão básica, né, de termos, do conhecimento dos conceitos científicos. A segunda é a compreensão da natureza e das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam a sua prática. E a terceira é o entendimento das relações existentes entre ciências, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Então, esses são os 3 eixos estruturantes, de acordo com Cicerón, que contribuem para o processo de alfabetização científica do estudante. Então, é através desses indicadores, né, que a gente busca analisar como se constrói o processo de alfabetização científica dos estudantes dentro do que a gente condiz com o processo de reconhecimento, né, e trabalho com a prototipagem eletrônica. Por fim, então, a gente utiliza esses indicadores, né, dentro desse processo de alfabetização científica. A pesquisa ela se dá através da utilização desses indicadores, né? Tem outros indicadores que também favorecem o processo de reconhecimento do processo de alfabetização dos alunos. O que seria para mim, na verdade, o meu processo de investigação, se as aulas voltassem, né? A gente espera que logo volte, seriam reconhecer esses indicadores e fazer uma análise de como os estudantes eles estão reconhecendo esse processo de ensino da prototipagem eletrônica dentro de sala de aula. Faria parceria, né, com os estudantes do licenciar, que bem porque seria o objeto de estudo, né, os estudantes, os professores que atuam, né, com o processo de propor essas atividades, o professor, né, que faria aquela relação, interligar o aluno com o professor estudante, né, e eu faria essa análise através desses argumentos que eu utilizaria o Cicerón e o Turing. No mais, seria esse o processo da minha iniciação científica e eu vou abrir para debates mais para frente, tá bom? Espero que todos tenham gostado e qualquer pergunta, só fazerem ali no grupo. Obrigada.